E agora, a gente vai dar início à primeira palestra do dia. E preciso reforçar aqui com vocês a importância de agradecer aos patrocinadores do evento que conseguiram reunir aqui um dos melhores castings de palestrantes do Brasil. E agradecer também a todos os expositores e apoiadores por apostarem no nosso projeto, expondo seus produtos, suas soluções e os seus serviços. O palestrante de hoje, eu preciso fazer um relato pessoal sobre o Júlio. Ele esteve aqui no ano de 21 ou 22 e existem palestras que transformam vidas. A dele é um exemplo, transformou muito a minha. Ele estava aqui em 2021, 2022, chamou a atenção no currículo dele o fato dele ser geógrafo. E quando ele falou geógrafo, já gerou uma identificação, porque eu sou da área de geografia também. Só que eu estava muito tempo afastado da sala de aula. E ele falou dentro da palestra dele que ele fazia questão de se manter dentro da escola, pegando um 6º ano para ver como esses alunos chegavam e um 3º ano para ver como eles se tornavam egressos, para acompanhar o fluxo desse processo. Quando eu vi que alguém da envergadura profissional dele poderia estar na sala de aula, eu decidi voltar naquele período. Eu acabei voltando para a educação em 2023 e foi por uma fala do professor Júlio aqui dentro desse congresso. Então, toda a fala dele, ouça com muita atenção, com muito carinho, porque pode transformar a sua vida também. Eu estou há 3 anos e meio de volta à sala de aula, graças à fala desse palestrante. Então, o nosso palestrante ele traz o seguinte tema: da história das promessas, como a neurociência vem transformando a educação. Ele possui formação em Geografia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e Psicologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Especialização em Gestão da Qualidade em Educação, mestrado em Educação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e doutorado em Ciências da Educação pela Universidade de Havana, em Cuba. É ex-reitor universitário e seu foco de pesquisa está na área de educação. Ele toca temas como aprendizagem e prática da formação docente. Ele é consultor, escritor, palestrante e um dos melhores comunicadores do Brasil. Recebam com muitos aplausos o professor Júlio Furtado! Bom dia! Nossa, como eu estava jovem ali, meu Deus. O tempo passa, né? Bom, é um imenso prazer estar aqui mais uma vez no Espírito Santo, nesse evento, do qual eu já tive o prazer de participar 2 vezes. E a alegria de ver como é que ele está crescendo. Nossa, que salão grande, bonito, né? Quanta gente participando, quase 2.000 pessoas. E quero começar agradecendo aí a organização do evento por ter me dado esse desafio, né? Olha o tema que me deram como desafio, da história às promessas, como a neurociência vem transformando a educação, né? Desafiador o tema, desafiador o processo, e eu queria, nesses nossos 50 minutos, né, me disseram 45, eu vou tentar, né? Vamos tentar desenrolar um pouquinho essa questão para poder sairmos daqui com aprendizagens significativas, né, a respeito disso. Bom, vamos lá então. Eu quero dizer de antemão que eu não sou neurocientista, né? Ou seja, eu sou psicólogo, eu sou um pedagogo, eu tenho 40 anos de formação aí de professores e coordenação pedagógica, mas sou um estudioso com bastante afinco da neurociência, né? Fiz uma especialização na área, mas eu falo aqui do lugar de quem está na sala de aula e olha para todas essas descobertas, olha para toda essa trajetória da neurociência, no sentido do que temos de fato acontecendo dentro de nossas escolas, que a gente possa efetivamente agradecer à neurociência, né? Então vamos lá, iniciando o processo. Não sei se vocês sabem, mas na época de lançamento do primeiro filme do King Kong, lá na década de 30, 40, o roteirista chegou, entregou o roteiro na mão do diretor, que adorou o filme, e aí foram lá captar recursos para fazer o filme. E nessa captação de recursos, os investidores, né, fizeram uma observação sensacional. O roteiro é excelente,
agora o valor ficou muito alto. Tira o macaco do filme. Observação interessante feita. Tira o macaco do filme que a gente vai baixar o valor de investimento. E aí a pergunta inicial, a reflexão inicial é: será que nessa questão, né, de busca da importância da neurociência no nosso fazer prático do dia a dia, a gente não está fazendo uma coisa parecida, né? Será que quando a gente pensa em melhorar a educação, a primeira coisa que vem na sua cabeça, temos que melhorar a educação? Afinal de contas, esse discurso já é bastante, né, antigo, passado, ultrapassado, né? A gente pensa logo de cara, vamos aprimorar a formação de professores, aprimorar a tecnologia, criar novas metodologias, mexer na infraestrutura, criar materiais didáticos mais objetivos, né, e adaptados ao momento, né, aumentar os investimentos, ou seja, a gente tem sempre a mania de pensar coisas fora do ser humano. E a grande pergunta é: será que a gente não está esquecendo de alguém, né, nessa discussão e nessa reflexão? Né? E aí a pergunta é: será que a gente não está mandando tirar o macaco do filme? Não está tirando o macaco do filme? Percebe? Porque, na verdade, o processo de aprendizagem é o grande mistério, né? Como é que se aprende? Como é que se dá esse negócio, o aprender? Nós somos profissionais da aprendizagem, todos nós. E aí a pergunta que não quer calar: o quanto nós conhecemos efetivamente e aprofundadamente do ato de aprender? As neurociências, elas vêm desde a década de 60, que foi quando a neurociência começou a se configurar, né, como área específica de pesquisa, porque o cérebro sempre foi estudado pela neurologia, pela psicologia, né, por uma série, pela anatomia. Separadamente, o cérebro sempre foi muito estudado. Porém, a partir da década de 60, começou a se sentir uma necessidade de se juntar todas as descobertas para que a gente pudesse começar explicitamente a entender e a explicar como é que o cérebro funciona, né? Eu diria que de lá para cá a gente tem tido alguns avanços interessantes. E que esses avanços, eles estão realmente trazendo resultados práticos? E aí vem uma questão assim: se a gente já entende hoje em dia melhor como que o cérebro aprende, por que ainda existem alunos que decoram e esquecem, né? Por que ainda existem alunos que estudam muito e aprendem pouco, que desistem facilmente, que não conseguem manter a atenção? Para cada uma daquelas coisas ali, daquelas perguntas, a gente tem respostas fantásticas. Vocês querem ver? Porque ainda existem alunos que decoram e esquecem, né? Porque eles estão cada vez mais submetidos às telinhas, né? Eles estão assim viciados em telinhas e eles não dão verdadeira importância ao conteúdo da escola. Por que existem alunos que estudam muito e aprendem pouco? Manda fazer um examezinho, encaminha para o neurologista, que com certeza vai aparecer alguma coisa, vai vir um laudo por aí, né? Desistem facilmente. Essa geração é uma geração que não persiste, né? É uma geração que, nossa, persistência era uma coisa da nossa geração, da minha não, até da de vocês, né? A minha já está, 61, a coisa já está bem antiga mesmo, mas hoje em dia ninguém persiste, isso é um luxo, né? Por que eles não conseguem manter a atenção? Claro, o mundo está muito mais interessante do que a escola, do que as minhas aulas, né? Ou seja, as telinhas, o TikTok, não dá para concorrer com essas coisas todas. Pois é, a gente tem resposta pronta para todas essas perguntas, mas o grande questionamento é: será que a compreensão aprofundada desse processo que acontece aqui dentro da nossa cachola, né, não pode nos ajudar mais efetivamente do que tem ajudado, né? A neurociência começa por aí. Como eu falei, é desde a década de 60 que esse termo foi cunhado e vem, a partir de lá, tentando nos ajudar a entender melhor o funcionamento do cérebro acoplado ao sistema nervoso. Mais especificamente relacionado à área de educação, nos interessa entender como é que funciona a memória, emoção, atenção e como é que se dá o processo de aprendizagem. É importante lembrar que a neurociência não estuda métodos pedagógicos, ela não está especificamente interessada em estudar educação. Quem faz isso é a educação. Mais recentemente, é uma área recém-criada, mas que está ganhando força aí a cada dia, que é a neuroeducação, né? Já existem aí eu fico bobo como é que as especializações surgem numa velocidade mais rápida do que a evolução da própria ciência. Eu acho isso ótimo, né? Já temos várias pós-graduações na área de neuroeducação, longe de mim fazer algum tipo de crítica, mas é só uma observação.
a neuroeducação está tentando se construir a partir disso. Ou seja, a gente pega as descobertas reais da neurociência e faz essa mistura, né, essa compreensão melhor do processo educacional. Tá? Existem 5 descobertas que eu quero lançar logo de cara aqui para vocês, esse desafio. 5 descobertas que mudaram, aí tem uma interrogação lá, que a nossa amiguinha ficou... Ah, não, do lado de cá dá para ver. Tem uma interrogação lá, colocada de propósito ali. 5 descobertas que mudaram a educação? Né? É uma pergunta mesmo, né? Será que mudaram? Ou será que a gente ainda tem que falar no potencial de mudanças? E essas descobertas da neurociência giram em torno da atenção, como funciona a atenção, a emoção, a memória, o sono, a importância do sono no processo, e cada vez mais nos preocupa, porque pelo menos eu tenho alunos que cada vez mais não dormem ou dormem pouco, não sei se vocês. Eu dou aula no primeiro tempo de segunda-feira. E, olha, é impressionante mantê-los acordados, né, de 7 até as 7h30. Eu já planejo a minha aula para de 7 às 7h30 acordá-los. Porque é uma coisa fantástica. Não sei se acontece no Espírito Santo também, eu sou do Rio de Janeiro, eu acho que deve ser uma coisa específica de lá. Mas o sono tem sido assim, o que revela que eles não estão dormindo. E aí, de vez em quando, eu chamo alguns responsáveis e converso, né, lá na escola, a gente tem essa prática. E aí, olha só, a senhora dá uma olhadinha na hora de dormir, né? Ou seja, cobra melhor dele, se ele vai para a cama cedo e tal. Ah, eu faço isso, ele dorme na hora certa. E o que eles fazem? Pelo menos vários lá a gente descobre que fazem isso. A mãe vai dormir, tá pensando que eles estão lá dormindo, não é isso? Acordam e passam madrugada adentro fazendo exatamente isso, né? Jogando, né? Uau, se comunicando, vendo vídeos e fazendo, sabe lá Deus, né? O que mais. Mas, vamos lá. E a questão da aprendizagem, que é o nosso grande objetivo, né? Bom, sobre a atenção, a neurociência descobriu uma coisa muito interessante. A atenção é limitada. Eu, por exemplo, estou aqui nesse jogo agora com vocês. Me deram aqui 45 minutos para abordar o tema e eu preciso, nesses 45 minutos, conquistar a atenção de vocês. Né? Isso não é tarefa fácil, é a tarefa que todos nós temos cotidianamente, para quem está em sala de aula, né? De conquistar a atenção dos nossos digníssimos alunos. Isso também não é tarefa fácil, até porque no caso deles, no caso de vocês também aqui hoje, né? Sai um, entra outro, sai um, entra outro. Então, é um novo processo. E que descobertas nós temos lá sobre a atenção? Ela é limitada. O foco da atenção não pode ser sustentado por muito tempo. Né? A gente tem uma curva que eu vou mostrar a vocês logo adiante, que mostra isso. Sobre a emoção. Sobre a emoção, eu acho que essa é uma das principais descobertas da neurociência. Que a gente precisa se apoderar dessa descoberta. A aprendizagem é um processo que, uma vez temperado pela emoção, temperado, eu gosto dessa palavra, temperado, é o tempero que dá gosto, né? A aprendizagem temperada pela emoção, ela se torna naturalmente mais significativa. Vocês querem ver um exemplo disso? Ela também trabalha na memória. Há uma grande influência da emoção na memória, a neurociência nos diz. Né? Vocês querem ver como é que há? Quem tem um pouco mais de 30 anos, talvez, né? Pode me responder isso. Onde você estava no dia 11 de setembro de 2001? No pátio da escola. Eu estava almoçando com uma amiga num restaurante na Tijuca, lá no Rio de Janeiro. Cara, mas por que eu me lembro onde é que eu estava no dia 11 de setembro de 2001? Né? Por uma questão muito interessante. Esse dia não é um dia qualquer. Esse dia foi o dia da destruição das Torres Gêmeas dos Estados Unidos. E todo mundo ficou, não só boquiaberto, mas ficou preocupado, nervoso, ficou... eu, pelo menos, não acreditava. Eu fiquei de boca aberta, acho que meia hora, assim, olhando para a televisão do restaurante, falando, isso está acontecendo. A princípio, eu lembro que eu pensei assim, é o fim do mundo, né? Está acabando o mundo, vai acabar o mundo a partir de agora. Então, a influência da memória, da emoção na memória, ela é fortíssima, acabamos de comprovar isso aqui. A questão do sono, que consolida o conhecimento, a neurociência nos diz, dormir é fundamental para aprender. Por isso, a nossa grande preocupação com essa geração que tem dormido cada vez menos. Né? Ou seja, pode não parecer, mas as reuniões de responsáveis incluam como tema
da reunião de responsáveis a importância do sono, a importância de dormirem pelo menos 8 horas por dia, porque é durante o sono que o cérebro organiza e armazena o que foi aprendido. Essa descoberta é sensacional. Se você também está dormindo pouco, você também anda tendo problemas para aprender, tá? Então, preste bem atenção. A questão do sono é porque o cérebro faz 2 coisas interessantes durante o sono, a neurociência descobriu. A primeira delas, ele faz faxina. Né? Nós temos uma memória que é a memória de trabalho, uma memória mais rápida, e durante a noite, essa memória, muito obrigado, essa memória, a caixinha dessa memória é esvaziada, é feita uma limpeza na memória de trabalho durante o sono. Se você não dorme, você acorda com a caixinha cheia de lixo, né? Na memória de trabalho. E aí, o que vai acontecer? No dia seguinte, vai ficar difícil você lembrar de coisas imediatas. Tanto que fica uma noite sem dormir. No dia seguinte, você esquece nome rápido. Você, como é que é mesmo? Você fica com... A sua memória fica péssima no dia seguinte. Por quê? Porque está cheia, está suja, não esvaziou durante a noite. Você não dormiu, né? E o processo de aprendizagem, que é exatamente o grande desafio, né, para que a gente tem aí pela frente. Bom, uma coisa eu digo para vocês. Quando a gente fala de emoção, e aqui ó, é importantíssimo a gente falar, e por isso que eu falei que talvez a principal descoberta da neurociência seja a importância do processo emocional na aprendizagem. Vocês querem ver como é que isso é uma grande verdade? Como é que se influencia a questão da memória? Eis um exemplo rápido que eu gosto muito de usar, talvez alguns que me conhecem, até conheçam esse exemplo, mas vale a pena ver de novo para quem já viu. Eu vou colocar ali 8 palavras e vou dar a vocês 10 segundos, isso mesmo que você ouviu, 10 segundos, para que você aprenda as 8 palavras na ordem. Atenção, atenção, plateia, olhando para as telas, por favor. 10 segundos para aprender as 8 palavras na ordem, ok? Preparados? Não pode anotar nem fotografar. É aprender olhando para a tela. Até porque não dá tempo, né? 10 segundos já estão rolando, hein? É tempo à beça. Na ordem, começando pela primeira coluna, terminando pela segunda coluna, é óbvio. E acabaram os 10 segundos. Você aprendeu as 8 palavras na ordem? Posso eu sortear qualquer um de vocês da plateia para vir até esse palco e dizer as 8 palavras na ordem? Você está seguro disso? O que aconteceu no seu cérebro? Prestem bem atenção, por favor, meu querido professor, minha querida professora. O que acontece quando o cérebro se depara com uma situação de aprendizagem que ele ele não consegue entender muito bem a relação que aquilo tem com ele? Cada um olhou a relação de 8 palavras e o seu cérebro pensou assim, o seu cérebro sentiu assim, que é isso? O que tem a ver? Árvore, elefante, o que tem a ver uma coisa com a outra? Sabe como é que o cérebro age diante de uma coisa nova para ele aprender? Prestem muita atenção nisso. Imagina que o cérebro tem vida, né? Então, bateu na porta do cérebro uma aprendizagem nova. Começou a aula agora, tem um conteúdo novo a ser apresentado, toque, 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 toque. O cérebro vai lá e olha pelo olho mágico. Quem é? Sei não parece com ninguém que eu conheço. Nossa, nunca vi. Eu, hein? Vou abrir não, pode ser perigoso. Ele não abre a porta, ok? Agora, o papel do professor é fazer o conteúdo se parecer com alguém que o cérebro do garoto conheça, com alguma coisa que o cérebro do garoto já tenha visto antes, né? Esse é o papel da contextualização. Por que a gente tem que se preocupar com linguagem? Por que a gente tem que se preocupar com exemplos? Por que a gente tem que se preocupar em tornar o conteúdo próximo do aluno? Para o cérebro do aluno olhar pelo olho mágico e falar assim, já acho que eu sei, parece com uma pessoa que eu conheço, vou abrir a porta. Aí o cérebro abre a porta. E ao abrir a porta, pronto, começa o processo de aprendizagem. Então, vocês aprenderam as 8 palavras na ordem? Não. Por quê? Imagino eu que não. Porque o cérebro de vocês olhou pelo olho mágico e falou assim, não estou conseguindo entender a relação, né, que essas palavras têm. Vou tentar ajudá-los. E esse deve ser o papel nosso, né, do professor. Vou te contar uma historinha. Preparados para a historinha? Então vamos lá? Eu vi, prestem bem atenção. Todo mundo olhou ali? Ok? Eu vi um carro dirigido por um elefante. Tá? Esse carro dirigido por um elefante bateu num poste. Lá em cima do poste, tá? O poste caiu em cima de uma árvore. Lá em cima do poste tinha um passarinho. Tinha um passarinho e o poste bateu numa árvore. A árvore caiu, tá? E ficou atravessada na estrada. Fez um buraco enorme. E esse buraco encheu de água depois.
Ok? Eu vi um carro dirigido por um elefante que bateu num poste, em cima do poste tinha um passarinho, o poste caiu em cima de uma árvore, que ficou atravessado na estrada, e fez um buraco enorme, e esse buraco encheu de água. Será que agora eu posso te perguntar quais eram as 8 palavras que estavam ali? Né? Quais eram as 8 palavras que estavam ali? Carro, poste, estrada. Será mesmo? Vamos ver se era. Carro, elefante, poste, passarinho, árvore, estrada, buraco, água. Parabéns para vocês. O que fez? Podem se aplaudir, com certeza, vocês merecem. O que é que fez, minhas queridas e meus queridos, de uma hora para outra, o seu cérebro abrir a porta para a entrada dessas 8 palavras na ordem? O sentido que a historinha ajudou ele a montar sobre as 8 palavras. E eu lhe digo mais, pode passar um ano, se eu encontrar você de novo, eu posso virar para você e falar assim, quais são as 8 palavras? E o seu cérebro vai fazer assim, pip, 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 pip. E o que ele vai procurar? Ele vai procurar a história. Porque todo o cérebro, para aprender, precisa de uma referência de sentido. E essa referência de sentido nos chega através do processo emocional. Então, por isso que a descoberta de que a emoção é o cimento da aprendizagem, ela é fundamental para nós, educadores. A gente não pode desprezar isso um minuto sequer. O professor, ele fica querendo correr com o conteúdo muitas vezes, mas não adianta nada, né? Até porque não é velocidade que impõe a aprendizagem, é sentido. E fazer sentido não é alguma coisa que esteja sujeita aí ao correr ou ao não correr. Né? É ao entender, é ao dialogar, é ao conhecer esse outro. Como é que a gente enxerga? É possível enxergar a aprendizagem? Dá para a gente... Como é que eu sei que o meu aluno aprendeu? Esse é o nosso principal desafio. Podia ter, eu sempre falei, né? Todo aluno podia ter a testa do aluno podia ser luminosa. Então ele entra com a testa apagada. Na medida em que ele acende e a testa fica verde, significa aprendi. Se a testa ficar amarela, significa não aprendi muito bem. E se a testa ficar vermelha, significa não entendi nada. Seria ótimo, já pensou ao final da aula? Simplesmente dependeria de nós assim, os de testa vermelha permaneçam, só pode sair os de testa verde, entendeu? Os de testa amarela fica também, que eu estou vendo dúvida ainda em vocês. Seria maravilhoso, mas não se enxerga a aprendizagem. A aprendizagem é algo que a gente tem que fazer mil questões ali ao mesmo tempo para perceber que ela aconteceu. Se a gente pudesse fazer uma ressonância magnética no cérebro de cada aluno ao final da aula, o que seria também uma coisa absurda, mas só para que a gente entenda isso, nós poderíamos ver se as redes neurais deles se reconfiguraram. Né? Entrada da aula, pum, tira uma foto lá da ressonância. Final da aula, peraí, deixa eu comparar. Teve reconfiguração aqui. Tá bom, você aprendeu alguma coisa, pode ir embora. Você também. Ou seja, aprender significa reconfigurar redes neurais. E a neurociência descobriu que essa reconfiguração, para ela acontecer, ela precisa de algumas pré-condições. E é isso que a gente precisa entender. Por exemplo, repetição. Mas não é uma repetição qualquer. Né? É preciso que o que é mais significativo seja repetido algumas vezes. Tá? A repetição transforma a informação em conhecimento duradouro. Mas não basta repetir, só repetir, que nem robô. Tem que repetir com significado. E o que é repetir com significado? É tentar conectar sempre o conteúdo àquilo que aquele menino já traz. Por isso, sala de aula é lugar de aluno falar. Falar sendo provocado para falar. É lugar de aluno relacionar. Né? Repetir em diferentes contextos, usar exemplos e situações em ambientes variados. Recuperar sem consultar, isso é muito interessante. Recuperar sem consultar. Dê uma olhada nessa tela. Eu espero aqui 30 segundos para você olhar. Dá uma olhada nessa tela, leia a tela, ela é bem explicativa, né? Não precisa nem falar nada, é só projetar isso daí, né? Deu uma olhada nela? Pois é. Se você já deu uma olhada nela, pode continuar olhando, tá bom? Eu vou tirar ela. Você agora vai tentar lembrar daquela tela inteira sem ela estar presente.
Tenta lembrar, só lembrar de coisas que estavam escritas nela, qual é a principal mensagem da tela. Tenta recordar a tela. Esse exercício é poderosíssimo. Por quê? É o exercício de rememoração. E a rememoração, ela tem que estar presente na sala de aula. Ao final de uma aula, pedir aos alunos que simplesmente fechem o caderno, fechem o livro, né? E peguem uma folha em branco e escrevam tudo o que eles entenderam daquela aula sem consultar. Você está fazendo uma coisa no cérebro que a neurociência chama de engate manejado. O que é o engate manejado dos neurônios? É você já ter uma situação aprendida, ou pelo menos foi exposta a você, e você forçar para que aquela situação aconteça sem consulta e sem suporte. Isso dá um poder para a aprendizagem incrível. Isso é uma prática que, com certeza, a gente deve incorporar, né, ao nosso dia a dia. Eis a tela aí de volta para você conferir, né, o quanto você conseguiu resgatar, né, sem ela estar presente. Logo, repetição é fundamental. Qualquer repetição, não. A gente vai voltar a isso. Então, a partir da neurociência, a gente conclui que entender e aprender são coisas diferentes. Tem uma frase interessante. Por quê? Por que são coisas diferentes? Porque entender significa o conteúdo chegar na memória de curto prazo ou memória de trabalho. Nós temos dois tipos de memória. Uma de curto prazo, que é dinâmica, intensa, né? Ela precisa ser esvaziada durante a noite, porque ela é muito dinâmica. Então, a memória de curto prazo, ela age rápido. É aquela memória que você decora uma senha, daqui a pouco você usou de novo a senha, ela está na tua cabeça. Parou de usar a senha por 10 dias, esqueceu. Ela é de curto prazo. É de coisas que você está usando ali, né? Então, quando um conteúdo vai para a sua memória de curto prazo, você não aprendeu ainda, você apenas entendeu. Entender e aprender são coisas diferentes. Para o conteúdo e para a memória de longo prazo, que configura a aprendizagem, eis aí a pergunta de milhões, né? Eis aí a pergunta de milhões. O que eu preciso fazer para o conteúdo sair da memória de curto prazo e ir para a memória de longo prazo? Ainda voltando aqui, é importante dizer o seguinte: o menino vai à escola para aprender. Não, errado. O menino vai à escola para entender. A neurociência provou que escola é lugar de entender. A aprendizagem é a partir daí. Aprender é o que vem depois que você entendeu. Olha que coisa interessante. Mas é fundamental entender. Porque se você não entende, não vai. Como é que um conteúdo vai para a memória de longo prazo se ele nem mesmo se configurou na memória de curto prazo? Só que o papel da escola, repito eu, é fazer com que esse conteúdo fique implantado na memória de curto prazo, na memória de trabalho. O papel da escola é fazer o menino entender. Tá? E é importante a gente saber que entender é diferente de aprender, que é diferente de dominar. Tá? O primeiro contato que o menino tem com o conteúdo é o que faz ele entender. Né? Olha lá, primeiro contato com o novo. Depois ele precisa de uma prática ligada àquele conteúdo, para aplicar aquilo com algum apoio, com algum suporte. Depois ele precisa retomar. Ele precisa ter aquela sensação de que ele consegue fazer mesmo passado algum tempo depois. Relembrar, revisar, manter na memória. E por fim, ele precisa transferir, usar aquele conteúdo em outra situação, em novos contextos. Aí a gente pode dizer que ele dominou. A dominação do conteúdo só acontece diante da transferência. Dele ver situações semelhantes e ele lembrar, uma vez eu fiz isso em tal lugar, deve ter a ver com isso. Aí ele aplica aquele mesmo processo e tem um resultado positivo. Logo, ele dominou. A aprendizagem não se mede apenas pelo que o aluno consegue fazer imediatamente após a explicação. A gente tem que ter essa clareza. Logo, olha só essa loucura, né? A gente precisa acostumar o aluno a estudar perto da aula e longe da prova. Porque a neurociência já comprovou claramente, tá, que quanto mais perto da aula esse aluno estuda, mais essa aprendizagem acontece, mais esse conteúdo vai para a memória de longa duração. E o que é a nossa escola? É uma escola que incentiva esse processo ali. A aula acontece, entenderam? Entendemos, ótimo, próximo capítulo. Entenderam? Entenderam, ótimo, próximo capítulo. Estudem tudo que vai cair na prova, hein? Quando é a prova? Daqui a 30 dias.
mas eu tenho muito conteúdo para dar, então eu vou só enfiando conteúdo. Daqui a 30 dias, o que vai cair na prova, professor? Tudo isso aqui. E aí o que geralmente acontece? Na véspera da prova, o menino senta, né? E começa a tentar relembrar tudo aquilo que ele aprendeu nos 30 últimos dias. Isso é um movimento oposto ao processo natural da aprendizagem do cérebro. A neurociência nos afirma e nos garante, né? Precisamos inverter esse processo. Mas inverter de que maneira? Vamos chegar lá. A pergunta de milhões: o que faz o conteúdo ir direto para a memória de longo prazo? Né? Quem tiver essa resposta clara vai ficar milionário. Já temos parcialmente. A neurociência já nos responde isso. Como é que a gente faz para o conteúdo ir direto para a memória de longo prazo? Existem 3 processos que não podem faltar numa sala de aula. Existem 3 processos que toda aula eles têm que estar presentes. Eles são o processo da vinculação, da frequência e da emoção. Eu diria, resumidamente, toda aula tem que ter vinculação, frequência e emoção. Traduzindo isso. Vamos lá. Toda aula tem que ter vinculação. O que eu estou dizendo? Em toda aula, o conteúdo precisa ser vinculado o tempo todo ao contexto e ao que o aluno já sabe. Isso aí, né? Ou seja, vários autores já nos falaram sobre isso. Ausubel já nos falou sobre os subsunsores, sobre as ancoragens, né? Na aprendizagem significativa. E a vinculação, ela não é balela. A neurociência comprovou. Não adianta eu falar aqui de coisas que o teu cérebro não vincule, porque ele não vai abrir a porta. Eu preciso me preocupar com a vinculação. A frequência, eu tenho que repetir com sentido em diferentes contextos. Eu tenho que repetir o tempo todo as coisas que são mais importantes. Eu tenho que fazer meu plano de aula já prevendo isso. E a emoção, eu preciso fazer com que esse aluno coloque o componente emocional no processo de aprendizagem. De que maneiras eu posso fazer isso? Buscando mexer com a curiosidade dele, buscando mexer, por exemplo, com o humor. O humor é uma coisa muito interessante, né? Aquele professor que tende um pouco mais a isso, usa isso na sala de aula, né? Rir é um processo emocional muito interessante, se você puder trazer isso perto ali da sala de aula. Ou seja, a emoção, ela vem na medida em que ela ajuda a construir o sentido, tá? A gente já descobriu, a neurociência já descobriu, que o cérebro gosta de 4 processos, né, que a gente precisa aproveitar muito na escola, muito na sala de aula. Cérebro gosta de progresso, cérebro não gosta de estagnação. Quando você assiste de novo uma coisa que você já viu, qual é o seu nível de interesse e de motivação por aquilo? Ai, já vi, saco, já entendi. Eu não preciso de novo. Né? O cérebro não gosta ele gosta de progresso. O cérebro gosta de autonomia. O cérebro não gosta que eu fique mandando nele. O cérebro gosta de criar asas e voar da maneira que ele quer. O cérebro gosta de desafios possíveis. Desafios, mas que são possíveis. Desafios impossíveis, o cérebro larga para lá, porque né, não tem como. E o cérebro adora reconhecimento. Adora. Um simples muito bem, né? Uma recompensazinha constante. Sabe quem é que sabe disso aí muito bem? Sabe quem aprendeu essa lição muito bem? Não faltou nesse dia? Os elaboradores de videogames. Eles aprenderam essa lição muito bem, meus queridos e queridas. Tanto que é esse conjunto que torna os videogames tão engajantes. Por que esse garoto não larga desse videogame? Por que ele não larga? Que inferno! O videogame, para videogame você tem tempo, né? Videogame você que está interessado, né? Sabe por quê? Porque no videogame o cérebro dele está lidando com progresso, ele está numa fase mais difícil que a anterior, ele está conseguindo, né, progredir, ele está lidando com autonomia, ele está jogando ali o que quer e o que gosta, desafios possíveis, ele está superando a cada um, e reconhecimento, plim, plim, que seja lá uma medalhinha de ouro, um saquinho de pedras preciosas que ele ganha, e etc. Os videogames sabem muito bem dessa lição, por isso eles fazem tanto sucesso. Aí, gente, para a gente entender de maneira mais objetiva essa questão ligada à contribuição real que a neurociência pode dar, né, para as nossas salas de aula, a gente tem que começar a pensar na aula, né? E aí, a pergunta que se faz a aula é o fim ou ela é o começo? Ela não encerra a aprendizagem, ela inicia, né?
A aula ela pode apresentar o novo. Escola é lugar de entender. Escola, efetivamente, a não ser que ela seja integral. E eu, sinceramente, tenho um pouco de medo de escola em horário integral. Porque escola que fica tentando ser escola, né, que apresenta conteúdo o dia inteiro, quando você integraliza o que já não está bom, é horroroso, não é isso? É que nem você automatizar o processo ruim, né? Automatizamos aqui, ótimo, agora você não tem que pegar uma senha no balcão, agora você imprime a senha ali. Tá, mas continua demorando, mas agora você vai vendo na tela o quanto tempo você ainda... Eu quero que não demore, eu quero ser atendido logo, né? Mas aí você automatiza, parece que você resolveu tudo. Gente, na verdade, escola é lugar de entender, né? Então, a aula tem que apresentar o novo, despertar curiosidade, explicar conceitos, oferecer exemplos, esclarecer dúvidas, orientar caminhos, mas compreender durante a aula não significa necessariamente ter aprendido de forma duradoura. Eu entendi, não significa eu aprendi, né? O que realmente hoje nós temos evidência? Vamos falar agora de evidência científica. Vamos lá? Evidências científicas já comprovadas ali pela neurociência e que já devem invadir a sala de aula. São 7. O feedback, todas elas beneficiam o processo de aprendizagem. Tá? Então, é assim. Feedback, prática distribuída, recuperação ativa, ensino explícito, exemplos resolvidos, aprendizagem colaborativa bem planejada e trabalhar com um pezinho lá na metacognição. Rapidamente. Todas essas telas, se ainda não estarão, logo depois da minha palestra, disponíveis no meu Instagram, para você fazer o download, né? Essas lindas telas, bonitas, não ficaram? Pois é, fui eu e o Cláudio. Conhece o Cláudio? Cláudio é um amigo meu de pouco tempo. Antes eu tinha o Gepeto, né? O Gepeto, eu batizei de Gepeto porque fica bonitinho. Mas aí o Gepeto começou a não me suprir muito, aí eu fiz amizade com o Cláudio. Nossa, o Cláudio é sensacional. Não estou aqui ganhando nada, nem fazendo propaganda. Mas vai estar lá para todo mundo baixar, tá bom? As telinhas. Então vamos lá, vamos rapidamente, até porque o nosso tempo ali está voando, rapidamente falar dessas 7 evidências científicas que precisam ser incorporadas às nossas práticas educacionais. Vamos lá? 1. Feedback. Dar retorno claro e específico ajuda o aluno a avançar. Né? Vocês já notaram que as telas são autoexplicativas, exatamente porque eu sabia que a gente não ia poder ficar tanto tempo assim, cada uma. Então, olha lá. Você compreendeu o conceito. Olha uma professora fazendo um feedback para um aluno. Você compreendeu o conceito, mas você precisa justificar melhor a sua resposta. Refaça a questão 3, explicando como é que você chegou a essa conclusão, tá bom? Então, o feedback indica onde o aluno está e qual o próximo passo. Olha que bonitinho. Não apenas receber com a nota 7, mas receber com essa anotação. Professores, não me batam, nem me desejem mal. Tá? Não me mandem maus fluidos, por favor. Mas, apenas entregar a nota para o aluno não é dar feedback. Imagina você recebendo uma nota, mas daquele jeito. Né? Aí sim, o feedback de qualidade transforma a aprendizagem à beça. Isso está comprovado. Então vamos aumentar, né, a frequência de feedbacks reais. Não, olha, você fez certa questão até aqui. É aqui que você não está acertando. Você não está percebendo que isso aqui tem que substituir isso aqui. Nossa, aluno por aluno, Júlio? Desculpa, mas Isso facilita a aprendizagem, tá? Prática distribuída, outra evidência para a sala de aula. Da evidência para a sala de aula. Afinal de contas, a nossa palestra chama-se, né, da história da teoria para a prática efetiva. Então, vamos lá. Da evidência para a sala de aula. Prática distribuída, o que é isso? O cérebro aprende melhor quando voltamos ao conteúdo várias vezes ao longo do tempo. Lá. Em vez de ensinar frações durante 2 semanas e nunca mais voltar ao assunto, o professor retoma o conteúdo alguns dias depois, 2 semanas depois, e novamente no mês seguinte, com pequenas questões. Então é assim, hoje, aula sobre frações, o menino entendeu. Em alguns dias, algumas questões sobre frações. Daqui a 2 semanas, volta questões sobre frações. Daqui a alguns meses, um mês, mais questões e aplicação. Então, isso faz realmente a fixação acontecer. É melhor distribuir a prática ao longo do tempo do que concentrá-la numa única ocasião. É melhor ter uma aula onde ele faça 5 atividades daquilo. E daqui a 2 dias, 3 dias, ele faça de novo mais 2, 3. Do que ter uma aula onde ele faça uma bateria de 20 exercícios.
pronto, já revisei fração. Tolinho. A neurociência diz que não é assim. Não é de uma vez. É preciso que eu distribua isso progressivamente ao longo do tempo. Ah, tem uma história, vocês devem lembrar, claro, aqueles, né, com mais de 30 e mais de 40, que em 2004 o Garry Kasparov, grande ferão de xadrez, foi desafiado por um garoto de 14 anos, Magnus Carlsen, né? E aí, nesse desafio, tem uma hora, quem joga xadrez sabe disso, eu não jogo xadrez, mas tem uma hora lá que o negócio fica difícil, né? Não tem mais saída. De repente, o garoto levantou, né, o Magnus Carlsen, e foi dar uma olhada nos outros jogadores, assim, foi passear, foi lá, bebeu água, não nada, levantou, foi dar uma andada, depois ele sentou. E aí, depois que ele sentou, ele achou uma saída para a jogada. E ele venceu o Kasparov? Não, ele empatou. Mas, gente, um garoto de 14 anos empatar com o maior gênio da história do xadrez, né? Ele quase ganhou. Agora, por que alguém desviaria a atenção justamente no momento em que mais precisaria pensar? Então, presta bem atenção no seguinte. Nosso cérebro, ele pode pensar de duas maneiras e ele faz isso o tempo todo. Nós temos duas formas de pensar. Nós temos o modo focado, o pensamento focado e o pensamento difuso. Os dois estão ligados o tempo todo. Só que um fica em stand-by enquanto o outro está funcionando. Quando você está tentando resolver um problema, concentrado ali, analisando, fazendo cálculo, o seu modo focado de pensar está ligado. Ah, e o meu modo difuso está desligado? Não, ele está ligado também, só que ele está stand-by. Aí, o que é o modo difuso? O modo difuso é uma forma mais relaxada, né, uma forma mais descontraída, onde as ideias estão mais distantes, os insights podem acontecer porque a visão fica mais ampliada. Uma boa comparação é assim, imagina um jogo de futsal, que é dentro de uma quadra pequena, imagina um jogo de futebol de campo, que o campo é bem maior. Né? Os jogadores dentro da quadra, eles falam assim, "Aê, tô aqui!" Pá, todo mundo ouve. No campo, não. O cara tem que parar. O que eu vou fazer para a bola chegar do outro lado? Né? Ou seja, é mais ou menos assim. As jogadas se tornam mais desafiadoras no campo de futebol por causa das distâncias que lá eles estão. Agora, juntos, essas duas formas de pensar fazem a gente resolver quase qualquer problema. O desafio quer ver? Na prática, encontrem os 3 erros dessa frase. Tem que ser rápido, até porque eu não tenho lá muito tempo, não. Vamos lá. Encontraram os 3 erros? Facílimo. Qual é o primeiro erro? Né? Frase não é com S, é com Z. 3 não é com Z, é com S. Qual é o terceiro? Ai, meu Deus, cadê o terceiro? O terceiro, só se você usar o modo difuso de pensar que você vai descobrir. Essa frase não tem 3 erros, ela tem apenas 2. Então, aí está o terceiro erro. O terceiro erro está no fato de que ela não tem 3. Ela tem 2. Só que para você descobrir o terceiro erro, só descobre usando o pensamento difuso. Para achar os 2 primeiros erros, você descobre usando o pensamento concentrado, né? O focado. Agora, utilizando apenas 4 linhas retas, sem tirar a caneta do papel, interligue esses 9 pontos. Não vale para quem já sabe, tá? Para quem já sabe, não conta aí para o coleguinha, porque aí não vale, só vale de primeira, só se você nunca fez essa atividade. Usando apenas 4 linhas retas, una os 9 pontos sem tirar a caneta ou o lápis do papel. Pode fazer assim, usando o dedo, né? Como se fosse ali. Conseguiram? Só 4. Não pode tirar a caneta do papel. E tem que unir todos os 9. Aí tu vai falar, não dá. Usando 4 só não dá. Dá sim. Dá sim. Dá sim. E a resposta é essa. 1, 2 e ele saiu. 3 linhas retas, 4 linhas retas. Unir todos os 9 pontos. Nossa, mas eu não pensei nessa coisa de sair do quadrado. Primeira pergunta, quem foi que disse que tinha quadrado ali? Segunda questão, quem foi que estabeleceu sair? Ou seja, que estabeleceu dentro e fora? Foi a sua cabeça que fez isso. A afirmação que eu faço com relação a isso é, o modo difuso é o modo que permite a gente sair da caixinha. O modo concentrado aprisiona a gente na caixinha o tempo todo. Tá? E como é que a gente ativa esse modo difuso, gente? Sabe como é que a gente ativa esse modo difuso? Saindo daquele canal, saindo daquela sintonia. Né? O garoto fez exatamente isso. O menino de 14 anos que desafiou lá o Kasparov, ele parou e foi dar uma rodada. Quando ele voltou, plim, já aconteceu isso com você?
Você está ali concentrado em cima de um problema, concentrado. De repente você para, sai, vai arejar um pouquinho. Aí quando você volta, plim, vem a resposta. As melhores ideias eu tenho, sabe onde? Na academia. É porque eu faço academia, se você não sabia, né? Tem 2 anos para cá que eu tenho o maior orgulho de mim mesmo, né? 25 quilos ficaram para trás, faz parte do meu passado. Mas na academia, eu estou ativando meu corpo. E na ativação do corpo, olha lá, caminhar, tomar banho, dormir, isso tudo ativa o modo difuso. A ideia, gente, é durante a aula, sabe como é que funciona os horários de aula na Finlândia? Que, por sinal, mês que vem estarei lá, vendo de perto como funcionam aquelas escolas, né? E na Estônia também. Como é que funciona lá? 5 tempos de aula de 40 minutos, e entre um tempo e outro, 15 minutos de intervalo. O que os alunos podem fazer? 40 minutos de aula, 15 minutos de intervalo. Mais 40 minutos de aula, 15 minutos de intervalo. E durante os 15 minutos de intervalo, ele está livre. Ele pode ir para o gramado, pode descer, pode ir ao banheiro, pode beber água, pode sentar, pode ler, pode ouvir música, tal. Depois, volta para a sala de aula. Mais 40 minutos de aula. Que lugar doido! Uma das melhores educações do mundo, e é assim, para você ver. Uma das melhores educações do mundo já colocam em prática as descobertas da neurociência, em vários sentidos. E tem resultados fantásticos por isso, né? Aprender, gente, por mais paradoxal que seja, exige esquecer. Não vamos esquecer. A famosa curva do esquecimento lá, do Ebbinghaus, ela nos mostra, né? Aquilo que você aprende, depois de 1 hora, só está 58% do que você aprendeu. Depois de um dia, 44%. Por isso, qual é a atitude mais interessante para que nós, professores, orientemos os nossos alunos? Entendeu na aula? Antes de 24 horas, revise. Está fazendo sentido aquilo agora? Estuda perto da aula, longe da prova? E não perto da prova? Entenderam? Entenderam essa palestra? Ao saírem daqui, baixem, por favor, as telas, lá no meu Instagram, @profjulio_furtado. Podem baixar, se quiser nos seguir por lá, vai ser um grande prazer. Chega em casa, vou chegar cansado, não tem problema. Dá só uma relida nas telas. Pensa um pouquinho sobre cada uma. Eu já fiz telas autoexplicativas para isso. Revisa, para tentar colocar em prática o discurso que eu estou trazendo. Revisa hoje à noite ainda. Depois de amanhã, pega as telas de novo e dá uma relida, e dá uma pensada, relacionando com a tua prática, com a tua realidade da tua escola. Vocês vão ver como essa aprendizagem, né, vai acontecer de uma forma mais efetiva, né? Eu acho que ele brigou comigo aqui, hein? É para cá, para cá. Dá um choquezinho aí. Alô? Ficou vermelho, isso tem algum sentido? Acabou a bateria daqui? Mas enquanto isso, para não atrasar, dá um enter para a próxima tela aí, por favor. Vamos fazer a moda antiga. Próxima, por favor. Pode passar. Estou esperando. Bom, vamos adiantando então. Uma daquelas 7 evidências que nós mostramos lá no início, o que a gente está fazendo aqui? A gente está desdobrando aquelas 7 evidências em exemplos práticos, né? Para que vocês possam levar. Não, está bem. É a próxima essa? Volta aí, por favor, então, só para comprovar. Eu acho que não. Acho que foi lá para o final. Dentro daquelas evidências que nós colocamos ali para vocês, estava, né, e a gente está passando, a questão do feedback, a questão da frequência de repetição, uma outra coisa importante que estava lá, ensino explícito. Isso é uma coisa meio complexa, que as pessoas muitas vezes não entendem direito o que significa. O que é o professor dar uma aula utilizando o princípio do ensino explícito? O professor deixar claro o raciocínio que se faz para aprender. Do que eu estou falando? Não, antes, está bem antes. Essa é a última tela. Isso. Volta. Já está na 7 aí, mas acho que a gente estava na 5, se não me engano. Na 3, então. Vamos para a 4 agora. Isso, vamos na 3. Será que já voltou? Isso, recuperação ativa. Logo, gente, aquilo que a gente fez, olha, não precisa nem demorar muito aí.
precisa ser feito em sala de aula. Fechem o caderno, sem consultar nada. Escrevam 3 coisas que vocês lembram sobre o que acabamos de estudar, né? Aí vocês vão estar ativando a recuperação ativa do menino, e isso ajuda muito no processo de memorização e de aprendizagem. Pode passar para 4 aí. Enquanto a gente não tem o... Pode passar aí, por favor. Isso. O ensino... Não, 4. Voltando. O ensino explícito, como eu estava falando exatamente sobre isso. O que é o ensino explícito? Antes de pedir que os alunos, por exemplo, um exemplo prático, né? Antes de pedir que os alunos escrevam um texto argumentativo, o que a gente faz? A gente explica o que é um texto argumentativo, ele tem que entender o que é, demonstra como é que constrói um argumento, demonstra no quadro, constrói 1 ou 2 argumentos, né? Pensa em voz alta enquanto produz um exemplo. Olha aí uma atitude simples que a neurociência afirma já claramente, cientificamente comprovado, que ajuda na aprendizagem. O professor falar alto enquanto pensa. Muito professor tem essa mania, né? Isso é muito legal, né? Tipo, ele está resolvendo lá no quadro, mas ele está falando. Então, vamos pegar o X que está aqui e colocar ele como denominador dessa fração. Agora vamos substituir e tal. O que ele está fazendo? Ele está explicitando o pensamento. Isso tem a ver com o ensino explícito, né? E depois, aí sim, você propõe a produção autônoma. Está ali o passo a passo, ó. Explica o que é, demonstra, pensa em voz alta e depois sim, faz uma prática guiada. E aí sim, pode passar um para casa para fazer. Aqui a gente comete erro à beça. O menino não compreendeu exatamente o processo e a gente já passa uma prática autônoma. Então, isso às vezes precisa ser revisto, né? Quando a gente pensa em colaboração real da neurociência. Outra evidência que dá para levar para a sala de aula, exemplos resolvidos, mas dessa maneira aí, ó, dessa maneira, observem bem. Antes de entregar, por exemplo, 10 questões para os alunos resolverem, o professor apresenta uma equação completamente resolvida passo a passo, que é a primeira ali, ó, né? Ali, ó, a primeira. Depois ele apresenta outra equação, mais uma parte que o aluno continua. Depois, ele apresenta outra com uma parte maior para o aluno terminar. Depois, sim, aí ele deixa uma equação inteira para o aluno resolver do início ao fim. Isso ajuda o cérebro a ganhar segurança, né? E a não perder aquela lógica de solução que o professor apresenta de cara. Agora, se a gente vai direto para a produção autônoma, isso realmente, às vezes, não funciona. 6ª e penúltima evidência, aprendizagem colaborativa bem planejada. A neurociência comprovou que trabalho em grupo funciona. Funciona. Desde que existam papéis muito bem distribuídos, né? E os papéis principais, segundo a neurociência, são esses. É preciso que os dados sejam analisados, alguém registre as ideias principais que foram analisadas, alguém que se questione essas ideias e alguém que possa fazer a síntese final. Então, como é que os trabalhos em grupo, em sala de aula, funcionam melhor de acordo com orientações neurocientíficas? Distribua os papéis e anota quem fez o quê, porque numa próxima vez, inverte. Se agora o menino analisou os dados a princípio, no próximo trabalho ele vai ser o questionador, né? No outro ele vai ser o apresentador, né? Dessa forma a coisa realmente flui de maneira mais eficaz. E a 7ª contribuição científica tem a ver com a metacognição. E o que é metacognição? É a minha própria compreensão da minha estrutura mental. Por exemplo, você tem consciência de quais são as condições que ajudam você a aprender melhor? Por exemplo, silêncio ajuda você a aprender bem, né? A minha ajuda. Tá? Outra coisa, ter onde escrever e rabiscar me ajuda a beça. Na hora que eu estou tentando aprender alguma coisa, sabe qual é geralmente o meu caminho de aprendizagem? Eu busco um vídeo bacana, uma palestra, um vídeo bacana sobre aquele assunto e assisto com o meu bloco na mão, né, anotando coisas aleatórias. Depois, eu releio o que anotei de aleatório ali e tento organizar aquilo numa espécie de mapa mental. Depois, eu escrevo um texto resumindo tudo que eu entendi com as minhas próprias palavras. Depois, antes de 24 horas, eu dou uma relida naquilo, né? Uns 2 dias depois, eu leio de novo e pronto, aprendi. A aprendizagem segue exatamente esse caminho. Eu preciso entender da minha maneira de aprender para que eu possa levar o aluno a entender da maneira de aprender dele.
Depois de uma prova, por exemplo, além de corrigir as questões, a gente deve perguntar: onde é que você errou? Por que você errou? O que você fez para estudar? O que funcionou? O que não funcionou? O que você vai fazer diferente da próxima vez? Né? Ajuda muito, depois que o menino faz um trabalho e descobre o que não foi muito bom, levá-lo a refazer. Isso é muito interessante, ele entender aquele processo onde o resultado não foi lá muito bom, para poder ele perceber: assim eu aprendo melhor, assim não. Aí sim a gente pode começar a chegar aos finalmente, né? Em síntese, o cérebro aprende melhor quando pensa, relaciona, pratica, erra, revisa, explica, ensina. Está comprovado que o mais poderoso método de aprendizagem é o ensino. Vamos fazer as nossas crianças ensinarem para as outras, né? Umas ensinando para as outras. É isso. Você aprendeu? Ótimo, então ensina para o seu colega. É poderosíssimo para quem está ensinando e facilitador para quem está ouvindo, porque ele vai usar a mesma linguagem, os mesmos exemplos, já que ele vive lá no mesmo universo, né? Eu gosto muito dessa reflexão e eu acho que ela se aplica bastante a esse tema de hoje. Vou colocar aqui. Vou precisar que meus amigos lá me deixem agora numa altura que eu possa falar em cima. Assim tá bom, né? Vocês estão me ouvindo? Baixa só um pouquinho. Tá? Há 35 anos atrás, o Muro de Berlim foi derrubado. Todo mundo lembra disso. E as duas Alemanhas, né, que eram duas, a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental, elas se reunificaram, né? E foi uma loucura, porque disseram assim: nós somos muito diferentes. Eles estavam rejeitando essa reunificação, né? O lado capitalista, então, rejeitou mais ainda. E aí a banda Scorpion, que era o maior sucesso musical da Alemanha Ocidental, falou: vamos fazer um show juntos com a Orquestra Filarmônica de Berlim Oriental. E falaram para eles: vocês são muito diferentes. Como é que vai ter um show junto de uma banda de rock com uma orquestra sinfônica? Eles falaram: a gente vai dar jeito. E deram. Eles falaram assim, na forma de se vestir: os músicos da orquestra se vestem de fraque, né? Nós, da banda de rock, nos vestimos de casaco de couro. O maestro falou: nisso eu resolvo, vou mandar fazer um fraque de couro. O baixista falou: nisso eu resolvo, vou colocar um terno sem gravata, de peito aberto. O maestro falou: de fraque, eu sou maestro. De couro, eu sou roqueiro. E o baixista falou assim: de terno, eu sou da orquestra. De peito aberto, eu sou roqueiro. Ah, mas os instrumentos estão diferentes. Como é que vocês vão integrar os instrumentos, né, que são tão diferentes? Da orquestra são melodiosos, da banda de rock eles são estridentes, escandalosos. Tem problema. Enquanto os instrumentos suaves da orquestra estiverem tocando, pode aumentar só um pouquinho. Agora, nesse momento, os instrumentos da banda de rock, que são muito barulhentos, vão ficar calados. Mas o que vocês vão fazer quando tiverem que tocar todos os instrumentos ao mesmo tempo? Não tem problema, eles disseram. Nós vamos tocar a mesma melodia. E vamos provar ao povo alemão que pessoas e coisas diferentes podem conviver. E eles vão entender que essa reunificação é necessária para a Alemanha. E assim eles fizeram esse show histórico. Ouçam como ficou o encontro das diferenças. Aumenta, por favor, o som, o máximo que você puder. Agora, tá bom assim. Eles fizeram o maior show da vida deles. O show chamou-se Moments of Glory, Momentos de Glória. E essa música chama-se Winds of Change, Ventos da Mudança. E eles interferiram positivamente na história. Depois desse show, a maioria do povo alemão concordou com a reunificação e a Alemanha foi reunificada e se tornou essa potência econômica que é hoje, né? E potência futebolística também, os 7-1 que nos digam. Pode deixar o som, por favor? Pode deixar, pô, no fundo do meu... Isso, é de fundo da minha fala, tá? Obrigado. Eles fizeram uma coisa sensacional. Eles mostraram para o povo, pela sensação, né, e pela emoção, que a união das diferenças é possível. E eles fizeram isso. Aumenta só mais um pouquinho, por favor. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Obrigado. Aí tá bom.
Eles fizeram uma coisa sensacional. Eles falaram assim: nós vamos introduzir no show um solo de violino ao mesmo tempo de um solo de guitarra. Falaram: vocês são loucos, a guitarra vai cobrir o violino. Eles falaram: não, o violino vai ficar de fundo. Mas não dá, guitarra e violino não combina. Combina sim. Olha que lindo ficou esse solo. Aumenta o máximo que você puder aí, DJ. Eles falaram: no final, a guitarra vai ficar quieta e os violinos vão aparecer melhor. Exatamente como está acontecendo. Eles nesse show demonstraram de forma contundente que as diferenças podem conviver. Eu acho que isso é uma lição sociológica, é uma lição histórica. Isso é uma lição que ou a gente aprende ou a gente não vai sobreviver. E olha que coisa interessante, toda uma estrutura social e relacional é representada por uma estrutura neuronal. É exatamente a integração de diferentes atitudes, como por exemplo, depois de um rápido solo de harpa, vem uma virada de bateria. E a aprendizagem é isso, é essa integração de diferenças que a gente também promove no dia a dia, quando a gente está tentando aprender alguma coisa. Que a neurociência possa verdadeiramente ser uma forte aliada nossa, nessa nossa grande e sagrada missão de mudar para melhor a educação. Muito obrigado pela atenção de vocês. Obrigado.